palavra de Deus é muito mais do que a muralha de Jericó, o milagre da multiplicação, a mulher do fluxo de sangue e Bartimeu. Estudos profundos com revelações bíblicas você não encontra em qualquer lugar. Venha para o nosso grupo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Conheça, viva e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que alegra a terra e os céus, porque verdadeiramente perdoa. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Bendito seja o nome de Jesus, aquele que por amor nos perdoou na cruz. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te transforme em um verdadeiro cristão, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, perdão é o processo consciente e voluntário pelo qual a vítima ou o agressor passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação ao ato ofensivo e deixa para trás as emoções negativas, a dor e o sofrimento. A pessoa ofendida ou desrespeitada abandona o desejo de revanche e vingança, assumindo uma postura de desejar bem ao seu ofensor. Perdoar é diferente de tolerar, porque quem tolera não vê a ação como sendo errada e desse modo não lhe atribui culpa e então não sente a necessidade de perdoar. Perdoar também não é o mesmo que desculpar, porque desculpar significa não considerar o ofensor como responsável pela ação. É como isentá-lo do ocorrido e da culpa. O ato de perdoar não implica em esquecer o fato, mas significa se libertar e não sentir mais emoção por causa daquele acontecimento. É tratar aquela ocorrência como águas passadas. É uma virada de página. Pedir ou conceder perdão é um gesto simples. Deveria ser mais simples. E quando sincero e honesto, revela coragem. E é algo muito poderoso.
Enquanto a falta de perdão é um sentimento corrosivo que deprime e envelhece a alma e é a causadora de doenças psicossomáticas. Está provado que a falta de perdão pode também ser a causa do surgimento e do agravamento de doenças físicas. O fato de perdoar não implica necessariamente em uma reconciliação, a ponto de restaurar o relacionamento, já que o ato de pedir ou receber o perdão não está condicionado a uma garantia de que a pessoa não irá voltar a cometer a mesma ofensa. Precisamos ouvir o Espírito Santo do Senhor para saber quando é que podemos oferecer a outra face. Existe também o perdão remoto, que é concedido a alguém que está distante e com quem não temos mais contato, ou que já morreu. A pessoa toma a decisão de perdoar e faz muito bem. Se liberta daquele ocorrido. Ninguém precisa sofrer eternamente por algo que já passou. Mas temos que pedir perdão e perdoar. Nós precisamos amar as pessoas e tratá-las da forma como Jesus tratava aos seus ouvintes e seguidores. E como ele perdoou a mulher apanhada em adultério, porque ele nos deixou o mandamento para amarmos uns aos outros da forma como ele nos amou. Precisamos compreender também que a restauração de um relacionamento, quando ocorre, não significa a restauração imediata da confiança. Confiança requer tempo. E quando a pessoa, em seu íntimo, decide conceder perdão a alguém, mas não lhe comunica essa decisão, para que o seu agressor continue carregando o peso da culpa, ela ainda não perdoou. Quem perdoa se desprende do fato. Conceder o perdão ou pedir perdão são tarefas fáceis? Normalmente não. São simples, mas não são fáceis. Fácil é receber o perdão quando é concedido. Se a ofensa é pequena, é mais fácil perdoar ou pedir perdão, porque o próprio tempo se encarrega de minimizar aquela ocorrência. Mas quando a ofensa é grave, para algumas pessoas é muito difícil perdoar. Muitos dizem que perdoaram para não sofrer crítica dos amigos e das pessoas mais próximas, para não parecer ou não revelar ser uma pessoa de coração duro, mas na verdade não perdoaram. Perdoaram de boca e não de coração. Esquecer, então, nem se fala. Se perdoar já é difícil, esquecer é quase impossível. Mas vejam que exemplo. Deus nos perdoa e se esquece das nossas ofensas. Precisamos ocupar as nossas mentes e os nossos corações com as coisas que nos trazem esperança e não com o que já passou e não temos condições de mudar e que nos mantém acorrentados ao passado, nos impedindo de avançar. Pedir
pessoa ofendida pode ser difícil para alguns, mas perdoar pode ser mais difícil ainda para quem sofreu a ofensa ou um ato de violência. Mas mesmo assim, temos que perdoar. Mas difícil para algumas pessoas, mais difícil ainda, é o ato de perdoar-se a si mesmo. Principalmente nos casos em que a ofensa ocorrida não foi intencional, mas ocorreu por displicência do ofensor. A pessoa assume a responsabilidade e não consegue se perdoar. Todos pecamos, pequenos ou grandes pecados. Todos erramos. E isso tem que ser motivo para nos levar a compreender e perdoar os erros dos outros e também os nossos. Lucas 6, 27. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maltratam e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. 1 de João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Deus requer de nós o perdão sempre, em quaisquer circunstâncias. Tanto a concessão do perdão pela pessoa injustiçada, quanto o arrependimento e o pedido de perdão por parte do ofensor. Assim como Jesus perdoou para sempre os nossos pecados passados, presentes e futuros, Ele requer que nós exerçamos o dever do perdão para com os nossos irmãos. Não é um favor ou uma possibilidade, não. É uma obrigação perdoarmos aos irmãos. E se não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Para uma pessoa de Deus que tem esse tipo de compreensão da vida e da vontade do Senhor, tanto o pedido quanto a concessão do perdão são tarefas mais fáceis. Mas existem pessoas que, mesmo sendo de Deus, não conseguem perdoar. Elas dizem que perdoam, mas é da boca para fora. Não é um sentimento que provém do coração. Depois de algum tempo, elas voltam a remoer os fatos e a acusar o ofensor, demonstrando que aquele foi um perdão superficial, um falso perdão. O Senhor não requer de nós falsos perdões. Ele espera que perdoemos mesmo, de verdade, como Ele próprio nos perdoou por amor. Uma pessoa
que se diz ser de Deus e não consegue perdoar, não é uma pessoa convertida e não é uma pessoa salva. Podemos estar seguros de que Deus não deseja rixas no céu, fofocas, intrigas, diferenças entre irmãos, pessoas buscando vingança junto a outras. No céu? No céu não haverá espaço para isso. O céu é um lugar de paz, de amor e de louvor ao Senhor. As pessoas do mundo, como não têm essa compreensão, vivem amarguradas, com sentimentos de revanche. É muito comum ouvirmos o ímpio dizer: ele ainda vai me pagar. Ou então, eu vou me vingar. Vejam quanto ódio está contido nesse coração. Esse é um sentimento tóxico e corrosivo. Estejam certos de que essa pessoa possui problemas sérios de saúde. Mas a nós, filhos de Deus, o nosso Pai nos diz assim: minha é a vingança, eu recompensarei. Mas ainda assim, existem dentro do povo de Deus pessoas que têm grande dificuldade em perdoar grandes ofensas, o que demonstra que não vivem em espírito, mas vivem na carne. A carne, meus irmãos, não se converte e também não perdoa. Quando vivemos em espírito, estamos distantes dos valores do mundo. Orgulho, altivez, desforra. Nada disso tem valor para nós. Porque nós não prezamos a carne. Não amamos os valores do mundo. Essas coisas passam a não ter importância para nós, já que o nosso foco está no próximo século, onde a carne não entra, e nem o mundo. Deus requer de nós o perdão, e requer também que vivamos em espírito, na sua graça, a nossa nova aliança. Ora, uma coisa contribui para a outra, e uma coisa justifica a outra. E isso serve para comprovar que o nosso Deus tem sempre o melhor para nós. Hebreus 8, 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. No trecho que apresentamos ao início do livro de Mateus, capítulo 18, temos nos versículos 21 e 22 a descrição de um diálogo mantido entre Pedro e Jesus acerca do perdão. Pedro, demonstrando interesse em aprender os caminhos do Senhor, pergunta a Jesus por quantas vezes ele deveria perdoar a um irmão que pecasse repetidas vezes contra ele. E Pedro, sugerindo a Jesus o número 7, lhe pergunta se o mesmo perdão, repetido por 7 vezes, seria justo e suficiente. E a resposta de Jesus foi profunda e reveladora. Ele disse: 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Ora, se você, meu amado irmão, ou você, minha amada irmã, estão pegando a calculadora para ver por quantas vezes é preciso perdoar uma pessoa, vocês já estão demonstrando que não compreenderam a resposta de Jesus. Jesus não respondeu com um número natural, mas com um valor espiritual, indicando que temos que perdoar sempre. Jesus não fixou limite para a quantidade de vezes em que temos que perdoar as pessoas, independentemente do tipo de ofensa que delas recebemos. Precisamos perdoar todas as vezes. A maior ofensa que nós tenhamos sofrido ou que venhamos a sofrer não pode se comparar com o sacrifício que Jesus realizou para nos remir pelo seu sangue, para perdoar os nossos pecados, com a obra que ele fez para nos tirar do fundo do poço, da potestade das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Jesus nos amou, meus irmãos, quando nós ainda éramos pecadores e nos salvou. Precisamos amá-lo a Ele, a Jesus, acima de tudo e de todos, e dedicar total obediência a Ele. E Ele, para o nosso bem, exige que amemos as pessoas e perdoemos. E nos adverte de que se não perdoarmos, o que significa o pecado da desobediência, o Pai também não nos perdoará. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim
e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Colossenses 1:13. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Todos sabemos que o perdão nos liberta, que consegue soltar as nossas amarras com o passado. E tudo isso é verdade. Mas nem todos conseguem perdoar. E por isso, muitos irmãos estão vivendo em um eterno cativeiro. O perdão é um gesto altamente poderoso, cuja extensão vai muito além da nossa simples libertação, que é uma necessidade real para todos nós. Mas ele transcende os limites da carne, da terra, e chega até ao infinito. Um pedido de perdão aceito e concedido, quando realizado entre pessoas de Deus, indica que duas pessoas concordaram aqui na Terra sobre o fim das diferenças e ofensas. E o que concordamos e ligamos aqui na Terra é automaticamente ligado no céu. É assim, um perdão pedido ou um perdão concedido aqui na Terra repercute no céu. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, e que espera que nós sejamos assim também, como Ele é. Porque se amamos apenas aos que nos amam e fazemos bem apenas aos que nos fazem bem, que recompensa podemos ter? O arrependimento é um sentimento que decorre do reconhecimento de um erro. E o reconhecimento do erro é um gesto que demonstra humildade. Mediante o arrependimento de alguém que nos tenha causado mal, independentemente do tamanho da ofensa, Deus requer que nós perdoemos. Que nós sejamos também humildes a ponto de conceder o perdão incondicional. Nós precisamos fazer bem e amar a todos. E isso é um diferencial entre nós e as pessoas do mundo, que não amam nem mesmo a elas próprias. Nós somos pessoas de Deus, encarregado de representar ao Senhor neste mundo. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus.
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Lucas 6:32. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 17:3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes do dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Temos que perdoar, meus irmãos. Não tem saída. Precisamos perdoar, porque nós também precisamos de perdão. A palavra de Deus nos recomenda confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, para que o Senhor cure as nossas enfermidades. Muitos irmãos estão padecendo de doenças por não quererem obedecer a esta ordem de Deus. Notem que quando o Senhor nos diz para confessarmos as nossas culpas uns aos outros, Ele não está requerendo de nós que tenhamos que fazer confissões públicas de todos os nossos pecados. Não é isso. Ele não deseja esse tipo de exposição para nós. O que ele está dizendo, meus irmãos, compreendamos bem, é que se pecamos contra um irmão, reconhecemos para ele a nossa culpa e peçamos a ele o perdão. É tão simples quanto isso. Deus insiste na nossa necessidade de pedir e de conceder o perdão. E Ele pode requerer isso da nossa parte. Ele é Deus, o nosso Criador e Redentor, o Todo-Poderoso. E Ele já nos deu o exemplo. Tiago 5:16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Salmo 86:5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Glórias a Deus. Você se preocupa em alegrar o coração de Deus? Pois bem, nós podemos alegrar o coração do Senhor e os corações de todos os anjos que estão com Ele no céu. E acumular pontos positivos no nosso currículo espiritual.
Podemos fazer isso com uma ação muito simples. Reconhecendo os nossos erros para com os nossos irmãos e adotando uma postura justa, honesta e necessária de chegarmos diante deles com humildade, sem altivez nem arrogância, reconhecendo a nossa falha, confessando o nosso erro, demonstrando o nosso arrependimento e pedindo a eles o perdão. Quando causamos algum agravo a um irmão, pecamos, porque estamos descumprindo o segundo grande mandamento deixado por Jesus para nós, de amarmos aos nossos próximos. Mas vejam bem, meus irmãos, as Escrituras nos asseguram de que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. E isso ocorre independentemente da pessoa ofendida aceitar ou não o nosso pedido de perdão e de nos conceder ou não o perdão. Vejam o poder e o alcance de um simples gesto de perdão. Lucas 15, 7. Digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou, qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Se você ainda não ficou convencido da importância e necessidade de conceder o perdão aos irmãos, veja como Deus dá importância ao ato de perdoar. Nós, como eleitos do Senhor, santos e amados, precisamos nos revestir de misericórdia, de amor, que é o vínculo da perfeição, e de humildade, tanto para perdoarmos quanto para pedirmos o perdão aos irmãos e recebermos o perdão de Deus. Quem não consegue perdoar a um irmão, também não consegue receber o perdão dos céus. A falta de perdão é um dos fatores que entristece o Espírito Santo, que habita em nós, e que acompanha todos os nossos passos e conhece o nosso interior mais do que nós mesmos. Precisamos ser benignos para com os irmãos da mesma forma como Deus é benigno para conosco. Precisamos perdoar da mesma forma como Jesus nos perdoou e continua a nos perdoar para sempre, pelo nosso amor, pela nossa fé e pela nossa fidelidade a Ele. Uma pessoa que compreenda plenamente o sentido de toda a obra realizada por Jesus, necessariamente é alguém que vive em espírito, que vive na graça, que vive pela fé em Jesus e não tem dificuldade alguma de perdoar. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Louvado seja o Senhor. O perdão tem o poder de aproximar as pessoas. Jesus nos perdoou e nos trouxe para perto de si. Efetivamente, o perdão aproxima as pessoas. José não se esqueceu, mas perdoou aos seus irmãos de sangue. Aos seus irmãos que haviam atentado contra a sua vida e o haviam lançado em uma cova para que morresse. Mas depois se arrependeram e o venderam como escravo a Potifar, capitão da guarda de Faraó. Mas José os recebeu de volta e os sustentou no Egito, em uma época de grande fome sobre a terra. O perdão pode nos fazer viver em família de novo. Estevão perdoou os seus algozes quando estava sendo apedrejado. Ele orou de joelhos ao Senhor para que os perdoasse e morreu. E foi recebido de pé por Jesus no céu. O perdão pode nos fazer receber honras de Deus. Jesus perdoou aos judeus que o crucificaram. Efésios 2:13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Gênesis 50:16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Atos 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O simples ato de perdoar ainda consegue fazer mais.
O perdão faz com que nos sintamos pessoas melhores para nós mesmos, para os que nos amam e para todos à nossa volta. O perdão aos irmãos consegue curar crise de depressão e devolver a alegria. O ato de perdoar tem o poder de permitir que nós também sejamos perdoados. O perdão pedido ou concedido aos irmãos nos reconcilia com Deus e nos conduz de volta à sua imagem e semelhança. Porque o nosso Deus é perdoador, é misericordioso e Ele perdoa sempre. A falta de perdão é pecado e nos afasta de Deus. O hábito de perdoar sempre, independentemente da ofensa, revela que a pessoa vive em espírito. Não existe qualquer aspecto negativo em perdoar. E é por isso que Deus nos deixou essa ordem. Assim como Ele perdoa, nós temos que perdoar também. Salmo 86, 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, nós temos mais poder do que imaginamos. Daqui da terra, nós conseguimos impactar até mesmo o céu com a nossa obediência e fidelidade ao Senhor. E veja como o nosso Deus verdadeiramente nos ama e cuida de nós. Ele requer de nós a vida em espírito desde agora. E essa é a nossa verdadeira conversão. Orgulho, mágoa, rancor, são todos sentimentos carnais que demonstram que a pessoa está enraizada neste mundo, está na desobediência a Deus e no caminho da condenação. Além de todo o sofrimento que esses sentimentos acarretam na vida, eles ainda nos conduzem para uma dor ainda muito maior no próximo século. Eu creio que nenhum dos irmãos deseja isso para si. No entanto, temos irmãos com dificuldade em exercer o dever do perdão, de reconhecer os seus erros e de pedir o devido perdão à pessoa ofendida e de conceder o perdão aos seus ofensores. A vida, meus irmãos, é muito curta e é feita de escolhas. O nosso futuro depende muito, muito das escolhas que fazemos hoje. Optar por ser feliz neste mundo, aparentando uma pretensa superioridade perante os irmãos, é uma falsa fortaleza, é uma tolice, porque, sem exceção, perecemos, uns antes, outros depois, mas ninguém fica neste mundo para sempre. E todo orgulho, toda vaidade, toda altivez e superioridade voltam juntas para o pó.
Qualquer um que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas os humilhados serão exaltados. Se você prestar atenção às palavras e ensinamentos de Jesus, vai concluir que o ambiente celeste é muito diferente do ambiente terrestre. No princípio, você vai pensar que o céu é o negativo da terra. Mas depois, aprofundando mais o seu conhecimento, você vai concluir que a terra é que é o negativo do céu. Os valores celestiais e espirituais é que estão corretos, e não os valores deste mundo. Não existe negativo no céu. Tudo negativo está neste mundo. Jesus nos disse ainda que quem ama esta vida irá perdê-la, e que quem odeia esta vida irá conservá-la para a eternidade. Notem bem, odiar esta vida não significa querer se desfazer dela, mas sim não dar importância aos valores dela. Mas mesmo assim, cumprir fielmente com a missão que recebemos da parte do Pai, para provarmos ao mundo espiritual que estamos aptos para habitar no céu, amando, perdoando e sendo perdoados para sempre. E mais, o nosso perdão pedido mediante o arrependimento ou concedido da forma como manda o Senhor, tem o poder de evitar que nós, que somos de Jesus, soframos nesta vida disciplina da parte do Senhor por estarmos na rebeldia. E tem poder para fazer com que entremos no céu e entremos para receber galardões, porque cumprimos fielmente com as ordens do Senhor. E ainda tem poder para fazer com que sejamos recebidos com festa no céu. Você gostaria de ser recebido com um alegre banquete no céu? Então, perdoe. O teu perdão impacta a terra e impacta o céu. Honras e glórias sejam dadas ao santo nome de Jesus. E quanto a você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, que ainda não estão inscritos no nosso canal, mais uma vez, os convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e então você já será um dos nossos. E terá acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim
Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, perdoando com amor e com alegria a todos os irmãos. E pedindo perdão a todos os irmãos. Amém.